Meu nome é João Paulo, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado lá na USP Ribeirão Preto para medicina. João, eu sou o Vinícius, eu sou professor de física e sou diretor de ensino do Quadro. Eu queria começar primeiro, né, te dando os parabéns aí pela sua aprovação, não é isso? Medicina na USP? É, Ribeirão Preto, Parabéns, Campo João, Verde. parabéns mesmo, viu? Você pode ter certeza que é um sonho de muita gente, né, e que você chegou lá, é isso que é importante. Eu vou te pedir para você contar um pouquinho da sua história. Meu nome é João Paulo, eu sou de Conselho Lafayette, eu sempre estudei em escola pública, né, desde do ensino fundamental. E aí, pro ensino médio, eu prestei até o processo seletivo para entrar no Colune, que é o colégio de aplicação da UFV, para fazer o ensino médio. Aí, tipo, desde essa época eu já tive experiência de fazer cursinho e tal, estudar como se fosse um pré-vestibular, entendeu? Graças a Deus eu consegui passar, né, do nono ano, mudei até de cidade, já no ensino médio, para estudar lá, que é em Viçosa. E aí eu fiz os 3 anos lá também, tipo, é uma escola muito boa, me deu uma base muito sólida, assim. Os professores têm dedicação exclusiva e tal, então tudo isso me ajudou. Aí, desde do segundo ano, eu já vinha pensando o que que eu ia querer fazer, entendeu? Eu ainda não tinha decidido claramente que seria medicina, mas aí eu fui pensando, assim, o que que eu queria fazer, e quando eu vi como que é amplo o campo da medicina e tal, me interessei bastante, sempre gostei assim muito dessa questão de pesquisa científica e tal. E aí eu vi na medicina como um lugar que eu poderia me desenvolver e tal principalmente nessa área. Basicamente foi a principal razão para eu ter escolhido. E aí no segundo ano eu já pensava em fazer cursinho e tipo já estava meio que com vontade de fazer um cursinho online mesmo, antes mesmo da pandemia. E aí assinei o quadro no finalzinho de 2019, mas assim, eu comecei a usar mesmo no começo de 2020. E aí com a pandemia, a minha aula lá parou, ficou até o começo de agosto sem aula. Então, eu tive, desde março até agosto, eu tive esse tempo para usar bastante o quadro. Aí eu aproveitei esse tempo para, tipo, principalmente as matérias que eu achava que eu não tinha consolidado tanto, revisei muita coisa, e aí eu continuei usando até o final do ano, mas esse começo aí foi muito importante para eu, tipo, ver o que faltava, né? E falando assim do quadro, eu gostava muito, principalmente, da questão da lista de exercícios ser bem focada nas aulas que você teve, a organização dos módulos também, achava muito organizado. Você via, assim, a matéria que você achava mais necessário, que é um ponto positivo, né? Você tem um estudo mais personalizado em relação ao cursinho presencial. Você pode olhar o que você mais tem necessidade de aprender mesmo, ou que você não, que você viu e que você precisa revisar mais, ou que você é uma coisa que você tem mais dificuldade de aprender, aí você vê com mais atenção. E lá a lista de exercício era muito direcionada, achava muito bom isso. E a questão de ter a monitoria também, que você conseguia tirar todas as dúvidas se você tivesse. Até vendo a dúvida dos outros, muitas vezes era a mesma dúvida, né? Uma dúvida em comum, você já via lá. E quando você tivesse qualquer dúvida, assim, aí você perguntava, não demorava, tipo, mais, no meu caso, não demorava mais 4 horas, já era respondido. E eu achava muito bom que também ampliava o conhecimento, e além das aulas, às vezes você tinha alguma dúvida um pouco a mais ali, ainda mais para vestibular FUVEST, que às vezes cobra um pouco mais, cobra um detalhe a mais, achava bem mais amplo, assim, para você estudar a matéria. E outra coisa que eu achei muito importante foi os simulados, que eram também tipo muito importantes para eu ver meu avanço em certas matérias, ver o que que eu preciso ainda revisar, o que que eu preciso de uma matéria que eu ainda não estou sabendo direito.
E questão de até de ter as provas dos vestibulares anteriores, do Enem e da FUVEST, também achava muito bom com as questões com resolução. Então, eu achava tudo isso muito importante, assim, que eu gostei mais do quadro. Que bom, João, que bom mesmo. Você tinha algumas dificuldades, né, e essas dificuldades acabaram te levando a buscar um curso preparatório. Quais que você acha que eram as dificuldades que fizeram você buscar, né, um curso preparatório e como você as encontrou, né, a solução para elas no quadro? Assim, as dificuldades que eu encontrei foi, às vezes, de ver algumas dúvidas que eu tinha, que era mais específico de um assunto, ou às vezes questão de conseguir ter uma plataforma que eu conseguisse ter acesso a vários conteúdos, assim, que às vezes você já viu até, mas você precisa revisar bastante. Então, eu achava o quadro muito completo por causa disso, você achava que você precisasse. E também, eu acho que uma forma de você ver os erros que você ainda está cometendo e tal, as lacunas do conhecimento, vendo principalmente simulado e tal, como eu já tinha falado. Então, a partir do simulado e das provas antigas, você via lá o que você estava errando mais, alguma matéria, às vezes que você tem mais dificuldade de aprender mesmo, que é natural, e aí você podia fazer bastante lista de exercício em cima que tinha disponível, monitoria também, você podia perguntar o que fosse, que você acha, alguns detalhes lá que você não conseguia entender e tal, que tipo, o quadro conseguiu me atender bem, principalmente nisso. E como é que você se sentia em relação a essas dificuldades? Em algum momento você sentiu vontade de desistir? Não, tem um momento que você acha muito difícil, que você acha que não dá tempo de aprender tudo, que você acha que você está atrasado, e eu acho que é normal também. Mas, assim, desistir mesmo, não, nunca pensei em desistir, não. Mas, assim, tem momentos que você acha que não vai dar certo, que você não está acompanhando com a velocidade que você precisava, e você não viu tudo, mas isso, tipo, é muito natural, porque, tipo, você nunca vai conseguir ver tudo que tem no vestibular. Então, mas assim, principalmente você fazendo um planejamento e algumas metas assim para você atingir, e você vendo que você consegue atingir pelo menos parte dessa meta, tipo 90% das quantidades que você queria ver, e aí você vai vendo que você vai evoluindo. Era mais esse medo assim de não conseguir ver tudo, mas agora desistir não, nunca pensei nisso não. E você fez só o cursinho online, fez cursinho presencial também, e se fez só o online, por que a sua opção somente pelo online? Antes da pandemia, eu já queria fazer um online mesmo, porque eu acho que ele é muito mais personalizado para você, entendeu? Às vezes tem conteúdo que você já viu e que não precisa ver tanto, aí você não precisa ir naquela aula que às vezes ia ter no presencial e você ficaria ali um tempo que você poderia usar para outras matérias mais importantes para você, entendeu? Até principalmente nessa linha, tipo, de ser personalizado. Aí você vê lá, se você quiser ver a mesma aula de novo, você vê a lista de exercício, você faz ali só as que você acha mais importante, mais necessárias para você. Então, acho que é principalmente isso por isso que eu escolhi fazer o quadro, né? Principalmente por causa disso. E é aí que eu ia chegar, né? E como que você chegou até o quadro e o que te fez escolher o quadro? Eu lembro que na época eu tipo, pesquisei bastante e tal, os cursinhos, vi comentários na internet. Aí o que me convenceu a fazer o quadro foi por ver, tipo assim, o feedback que o pessoal dava, que era muito, muito positivo, né? E também ver o histórico de aprovações do quadro, tipo, que eu via que realmente aprovava bastante gente. E aí, quando eu fui ver, assim, melhor, aí eu vi que era completo mesmo a plataforma. Então, foi principalmente por causa disso. Entendi, João. E com relação à relação custo-benefício, a parte financeira, o que você achou do valor que foi, né, proposto para você? Como é que você achou? O que você achou dessa relação custo-benefício? Então, eu achei até o preço, assim, bem justo, né, pela qualidade das aulas, dos professores, que eu gostava bastante também. E por ter monitores, meu plano, eu tinha, tipo, acesso a tudo.
Até questão de redação, que eu acabei não usando tanto, que eu fazia um cursinho de redação separado, mas mesmo assim, quando eu precisei usar para a questão de correção, que eu queria ter outra pessoa corrigindo, achava a correção muito completa e tal, e tipo, tem tudo, né? O quadro já é completo, você não precisa mais de nada, né? Você já tem tudo ali disponível. Então, eu acho que o custo-benefício é muito vantajoso, entendeu? Você acredita na relação custo-benefício, a sua decisão pelo quadro, ou você acha que tem um outro motivo que te levou a escolher o quadro? Não, eu acho que foi, por essa relação custo-benefício e por ter tudo que eu precisava, entendeu? E pela qualidade das aulas dos professores, né? Certo. E você acredita que houve uma mudança na sua rotina de estudos depois que você veio para o quadro? Qual que você acha que foi a grande transformação que aconteceu nos seus estudos com a chegada no quadro na sua vida? Eu acho que principalmente foi questão de ser mais flexível, vamos supor, quando você mesmo faz seu horário. Então, isso é muito bom. Pode, assim, você tem que ter uma disciplina para conseguir, um planejamento para conseguir colocar tudo e as aulas, tipo, conseguir ver a quantidade que você quer de aulas, fazer a quantidade de exercícios lá, e até para quem fazia muita redação, naquele período, né? Mas, assim, eu achava muito bom por causa disso. Vamos supor, se você num dia não pudesse ser de manhã, você podia fazer à tarde. Então, era o horário que você quisesse, que me ajudou muito, né? Porque às vezes eu não conseguia, não sei, por qualquer motivo eu não conseguisse ver um determinado horário, dava para eu compensar isso em outro dia que eu conseguisse ver mais. Então, acho que é essa flexibilidade que tem o quadro. Você já tinha estudado online antes, João? Não, nunca tinha estudado assim nenhum cursinho online, não. Eu usava só assim, videoaulas no YouTube e tal. Até via algumas do quadro, mas assim, de vários professores, né, na internet. Então, era mais disso mesmo que eu estudava online. É isso, um cursinho online mesmo, não fiz não online. Primeiro foi o quadro mesmo. E você acredita que houve necessidade de uma grande adaptação em relação a isso? Como é que foi seu processo de adaptação online? Não, eu achei muito fácil. Eu já tinha disponível ali. Lá tem muita ajuda, né? Se você precisar de que te guiem assim, para você começar a estudar online. Mas para mim eu não precisei muito, não. Eu simplesmente vi os conteúdos lá e vi o que eu precisava. Tipo assim, comecei a fazer tipo uma ordem de quantos modos que eu ia fazer e tal, um planejamento, mas não teve nenhuma dificuldade, não. Quais que você acha que foram as ferramentas que mais te ajudaram a evoluir nos seus estudos, João? Principalmente foi a lista de exercícios, né, com as monitorias, a organização dos módulos e tal, as provas antigas dos vestibulares, né, como Enem e FUVEST, até Unicamp também tinha. Tinha resolução dos exercícios feitos pelos professores, até aquela questão de ter conquistas e estrelas, assim, eu acho que ajudava na motivação para você estudar também. Esse processo de gamificação que existe na plataforma, como é que você encara ele? Você vê ele positivo, você vê ele, né, desafiador, estimulante, como é que você vê? Eu vejo como muito positivo, assim, porque acaba ficando mais leve, assim, você faz e te motiva a fazer e tal, mais exercício, né? Que eu acho que é muito, tipo, essencial para quem está estudando para vestibular, fazer exercício. Então, acho que, não, isso ajudou demais, porque, você acaba vendo de uma maneira mais leve. Tipo assim, ao invés de você ver, tem que fazer tantos exercícios, não, você vê, fiz consegui tantas estrelas ali num determinado dia, naquela semana eu fiz. Então, isso tudo ajuda, né? Achei muito positivo. E, exatamente, João. E quais foram os resultados que você colheu durante o seu processo que te fizeram ganhar mais confiança no sentido de você atingir o seu objetivo? A partir das aulas, eu conseguia fazer os exercícios e ter um bom aproveitamento, né? Tipo assim, acertar a maioria. Os simulados também, a partir
da minha evolução, eu vi que eu consegui ir melhor nos simulados, e tinha toda semana, então você podia ver isso toda semana, como que você ia evoluindo. E no final do ano eu comecei a fazer provas antigas, eu vi que eu já tinha uma base bem consolidada. E achei isso foi o que eu consegui mais ver minha evolução nos estudos. Legal, João. E como é que foi lá no dia da prova? Me conta, como é que você chegou lá na prova? Você estava ansioso? Você achou que ia dar? Você achou que não ia dar? Como é que foi esse dia lá na prova? Ah, é o nervosismo de sempre, né? Mas assim, com relação ao Enem, eu tinha feito os dois como treineiro os 2 anos anteriores. Então, ajuda bastante assim na questão de você já saber como que a prova funciona e tal. Mas mesmo assim, no dia não tem como você não ficar nervoso e tal, a questão do tempo. Mas por ter feito muita prova antiga e simulado, isso também ajuda demais, questão do tempo. Mas assim, não tem como muito fugir disso. Mas meio que você vai se adaptando à prova e tal. Então, no final das contas, eu tava assim, com um nervosismo natural do dia da prova, mas não me atrapalhou, não, porque eu já estava acostumado. E com a Unicamp, depois eu fiz Unicamp, tanto a primeira fase quanto a segunda fase, a FUVEST também. Também me ajudou bastante ter feito os anos antigos, saber como que funciona, né? Que cada banca funciona de uma maneira diferente. Então, você chegar lá já tendo essa noção e não ser pego de surpresa já é muito importante. Te ajuda a ter mais confiança, né? No dia lá da prova. E a família, João? Qual foi o papel da família na sua aprovação? Foram essenciais na minha aprovação, muito importantes, né? Porque, tipo assim, estavam sempre motivando e tal, ir atrás e tal. Acharam boa a ideia de eu fazer o quadro. Então, tipo assim, não mediram esforços eu, para eu ter uma preparação muito, muito forte, né? Com o quadro e com o aonde que eu estudava e tal, então isso tudo nunca faltou para mim, entendeu? Então foram essenciais na minha aprovação. Perfeito. Eu tenho uma história muito parecida, né, com a de vocês, né? Eu sou de Belo Horizonte, né? Eu nasci em Belo Horizonte, estudei no Colégio Militar e quando eu terminei o terceiro ano eu queria fazer prova para o ITA. E aí eu não passei na primeira, né, vez que eu fiz o vestibular, né? E aí, naquela época, eu não tinha, né, a opção de fazer o quadro, não tinha, né, esse recurso. Na verdade, o Bruno foi meu aluno no preparatório para o ITA, né? O Bruno estudou comigo, eu fui professor do Bruno. O Bruno foi para o ITA depois de mim, né? Bem depois. E eu acabei indo fazer cursinho no Rio, saí de casa para fazer cursinho no Rio. Eu pergunto, né, João, essa questão da família, porque assim, a família foi extremamente importante nesse processo, tanto no suporte, né, por me oportunizar de estar num cursinho fora da minha cidade, morando longe, né, e tudo mais, mas também do preparo que eu tive, né, das coisas, dos princípios, dos valores, para poder estar, né, longe de casa, longe da família, e do suporte psicológico, no sentido de mostrar para mim que eu tinha condição de vencer esse obstáculo, entendeu? Então, assim, a família foi uma coisa essencial nesse processo. Me conta como é que foi a hora que você, né, viu o seu nome na lista, entendeu? Me conta aí qual foi a reação que você teve e me fala sobre os planos que você já tem aí para essa nova fase da sua vida. Não, no dia lá, ainda mais que saiu 2 dias antes do previsto, assim, eu demorei para acreditar, assim, eu não estava acreditando de jeito nenhum, porque eu acho que meu foco maior sempre foi o Enem. E aí a FUVEST, é claro que eu me preparei também, mas assim, para mim era difícil demais. Achei que era uma possibilidade meio mais difícil. Então na hora eu nem acreditei, aí depois que os outros comentaram assim, eu fiquei indo um tempo assim para processar tudo. Então demorou para cair a ficha do dia que saiu o resultado. Aí depois você vai acabar acostumando com a ideia, né? Mas assim, não era nada assim que eu achava que daria assim, com certeza. Não, nada disso. Tipo assim, foi até
foi uma boa surpresa, né? Daqui a pouco vai começar as aulas, né? Semana que vem começa as aulas mesmo. E eu tô muito animado e tal, até para conhecer a cidade. Por enquanto vai ser tudo EAD, mas tô ansioso para quando começar quando voltar, né, passar a pandemia e voltar a aula presencial, tô muito ansioso, né? E, e tal. Eu vou mudar de cidade, vai ser longe, né? Mas meu sonho era fazer lá em Ribeirão Preto mesmo, então é um sonho que eu tinha. Aí depois ainda saiu o resultado do PISM que eu tinha feito, né? Vestibular seriado da UFJF, que também eu fiquei muito feliz de ter passado. Na verdade, essa era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Porque você ainda está aguardando o resultado do SISU, que vai sair na sexta-feira, né? E aí existe uma chance aí de você ter aprovação numa outra faculdade, né? Você já tomou sua decisão pela USP? Mas, no caso, como o meu sonho era fazer Ribeirão Preto mesmo e tal, e eu já tinha passado, aí no SISU eu nem coloquei nada, não, nem entrei no SISU, não, esse ano. Aí, foi muito bom não precisar de usar o SISU, né? Mas, assim, se fosse por acaso, se eu não tivesse conseguido passar é, pelo, pelo vestibular da FUVEST, eu tentaria pelo SISU, entendeu? Mas como era o meu sonho passar lá mesmo, aí eu nem tentei outra faculdade. Perfeito. E aí, eu queria que você deixasse um recado, como se você estivesse falando para um aluno, né? Um colega seu que está querendo, né, passar na USP, passar na Unicamp, passar numa federal. Que recado você daria para esse aluno? João, fala como se você estivesse com ele na sua frente. Eu acho que principalmente é ter bastante foco, assim, né? Para ter um planejamento e sempre estar positivo, né? Sempre, todo dia, assim, tentar fazer essa parte, assim, tentar estudar. Às vezes, no dia você está desanimado e tal, mas estudar nem que seja um pouquinho, assim. Também fazer muito, assim, questão de estudo mesmo. Eu acho que fazer muita revisão, assim, eu acho que é muito importante. Simulado, né? Fazer muito simulado e prova antiga dos vestibulares, que é aí que você aprende como que funciona o vestibular, tal, como que a banca funciona, o que que a banca cobra. Então, acho que é isso que eu falaria, e não desanimar, né? Tipo assim, nunca vai dar para estudar tudo que você quer. Às vezes você tem um planejamento lá, mas tem que ser flexível. Nunca vai dar assim para você estudar exatamente tudo que você quer, mas você vai tentando o máximo que você pode no dia, entendeu? Muito legal, João. Muito legal mesmo. Mil vezes parabéns. Eu sei muito bem qual é a emoção que você está sentindo, né? Essa sensação, né, de não acreditar, né? A ficha não cair ainda. É bem normal isso. E com certeza essa é uma das primeiras, mas de muitas vitórias que você ainda vai ter na vida. E com certeza o seu sonho, né, de ser médico, de ajudar as pessoas, vai trazer muita tranquilidade, muita paz para muita gente aí pela frente. Eu te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua atenção, né, pelo seu depoimento e muito sucesso aí na sua caminhada, nas suas aulas que começam aí na semana que vem, não é verdade? Muito obrigado aí. Tudo de ótimo para você, com muita saúde para sua família, para todo mundo, tá? Grande abraço, meu querido. Grande abraço para você também, muita saúde para sua família também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.